qual que é a diferença entre uma moto de rua original e a minha moto de corrida. Chega aí que eu vou mostrar um pouquinho dela pra vocês. Primeiro ponto é o seguinte, ó. Primeiro ponto, básico, tá? Carenagem de pista. Toda a carenagem, farol, lanterna, toda a parte de iluminação da moto e todas as carenagens, elas são substituídas por peças de fibra. Inclusive, deixa eu ver se tem alguma aqui. Vê se tem alguma peça lá no fundo, Rafa, por favor. Segundo ponto totalmente diferente são os pneus. Aqui a gente utiliza Super Corsa versão SC ou pneu slick, que são pneus modelo de pista, tá? Totalmente diferente dos pneus originais de rua. A maioria da galera também costuma utilizar Super Corsa SP na estrada para poder fazer track day, porque é um pneu muito próximo de um pneu realmente de pista. Mas, comparado ao original que vem na moto, é um pneu extremamente duro. Esses pneus são muito mais macios, o ângulo de carcaça também muda completamente, deixando a moto muito mais ágil, muito mais leve, muito mais fácil de transição e inclinação. Outro ponto diferente, vamos aproveitar aqui já a imagem, é o escapamento. A gente usa um escapamento full aqui de titânio, um escapamento mais leve que tem toda uma dimensão diferente e também a espessura, as medidas mudam completamente, trazendo mais performance para o motor. Outra coisa são os amortecedores. O amortecedor dianteiro, ele tem toda a carcaça e a estrutura externa original, mas o cartucho, que é toda a parte interna, é de competição, da marca Öhlins. Alguns de vocês provavelmente já devem ter escutado e outros não. Não só o amortecedor dianteiro, mas também ó, o traseiro. O traseiro também é um TTX da Öhlins, um amortecedor completo. Esse daqui ele é completo, toda a estrutura externa e a estrutura interna são diferentes. Então tira o amortecedor original e coloca um amortecedor de competição. Maurício, qual que é o objetivo de colocar um amortecedor desse daqui? O amortecedor de competição, ele tem muito mais recurso e ele foi fabricado pensando em performance. Isso é, as motos de corrida, as motos de track day, elas dão várias voltas empurrando carga, empurrando ali trabalho para ele, e consequentemente a temperatura se eleva demais. Um amortecedor original, tanto dianteiro quanto traseiro, ele não suporta várias voltas com a mesma performance. Ele começa bem, perde o rendimento muito baixo. Depois da terceira, quarta volta, cai muito o rendimento. Então, o Öhlins, o Mupo, entre mais algumas outras marcas que tem no mercado, elevam a quantidade de recursos de regulagem e também a durabilidade que você consegue manter por muito mais tempo a performance dele do início ao final. Agora outro ponto são as pedaleiras, dá uma olhada só. A pedaleira completamente diferente do original. A gente tem uma pedaleira aqui que tem um recurso para que a gente consiga encaixar a posição das pernas em cima da moto de forma muito mais confortável. Lembrando que o cara que tem a perna mais comprida, como eu, como vocês podem ver, ó, vem aqui bem pertinho, ó, a última regulagem está sendo utilizada totalmente para trás e para baixo. Consequentemente, acaba até pegando a pedaleira no chão pela quantidade que eu faço a inclinação de curva, certo? Já uma pedaleira original, ela não tem esse recurso, então você acaba ficando limitado. A pedaleira original, ela é fabricada pensando no quê? Pensando numa estatura média, certo? Mediana, 1,78, 1,77. Agora a pedaleira esportiva, ela te dá mais recursos para ir para frente, para trás, para cima e para baixo,
você consegue ficar muito mais confortável. Um cara menor, uma estatura mais baixa, ele vai trabalhar a pedaleira mais alta e mais para frente, o cara mais alto e mais para trás e mais para baixo, que é o meu caso, certo? Vamos pro próximo ponto, dar uma olhada aqui, ó. Próximo ponto é o amortecedor de direção. Parece normal, mas não. Esse é um amortecedor de direção retrabalhado, reconfigurado. Ele é da Öhlins, mas por dentro a genética dele foi mudada, assim como a gente faz a preparação da suspensão. Ele é um amortecedor muito mais rígido, mesmo a gente utilizando a direção bem leve. Olha isso daqui, ó, extremamente leve, é assim que eu piloto, tá? A maioria das pessoas acham que a Shimada ela tem que resolver no amortecedor de direção, só que não. Até determinado ponto é normal. Só que tem o normal e tem o que acaba sendo perigoso. Você tem que saber regular isso daí. Então entenda que para quem anda de 1000 é muita potência na roda, então consequentemente a frente vai ficar leve e vai estimar um pouco. Só que quanto mais você trava o amortecedor de direção, mais pesado fica aqui, ó, o guidão da moto, consequentemente mais lenta fica a transição entre uma curva e outra. Além do que, você faz muito mais força no braço para fazer a moto entrar. Então, o amortecedor de direção, ele é um amortecedor retrabalhado, porque o original é solto demais, mesmo que, ó, eu ande com ele extremamente solto, ainda assim, se estivesse no máximo, não estaria desse jeito se fosse um amortecedor original, certo? Próximo ponto é a bomba de freio. Vamos falar do freio agora. A bomba de freio é uma Brembo usinada. Isso é, aqui no Brasil essa bomba ela nem tem disponível para venda, é uma bomba totalmente exclusiva. Ela é uma bomba de freio que realmente suporta um potencial de frenagem muito grande. A maioria das pessoas estão acostumadas a ver a famosa RCS 19. Essa daqui é uma acima. Por quê? Até mesmo a RCS 19, o que já é muito melhor do que um sistema original, ela acaba sendo fraca a nível profissional, porque você ainda acaba aquecendo demais o freio e o freio vai abaixando de forma muito rápida, onde você não consegue manter a performance do início ao final. Essa é uma bomba que tem uma resistência muito maior e mesmo assim, ó, bem aqui, ó, mesmo assim eu ainda tenho o recurso de regulagem aqui na mão esquerda. Eu ainda tenho um recurso aqui que enquanto eu estou pilotando com a mão esquerda, eu consigo oscilar o manete lá, ó lá, ó. Eu consigo oscilar a altura do manete, o que é algo extremamente importante, já que mesmo com um sistema de freio profissional, ele ainda acaba oscilando e eu preciso manter a altura do freio sempre perfeita, porque conforme ela vai baixando, eu tenho que regular, certo? Um outro ponto falando do freio é o seguinte, as pastilhas que a gente utiliza não são possíveis de ver aqui, porque são internas da pinça, mas a pastilha que a gente utiliza é uma pastilha de carbono, tá? A gente está utilizando atualmente pastilhas da SBS, são pastilhas muito diferentes das sinterizadas, um nível muito acima, porque a sinterizada aqui ela não dura nem 2 voltas com a gente, tá? A questão da durabilidade não é o quanto ela aguenta e termina, e sim o quanto de calor ela aguenta. Entendam que quanto maior é a performance, consequentemente, maior vai ser o calor que a pastilha vai chegar. E a sinterizada ela tem um limite de temperatura, quando você passa desse limite simplesmente acaba o freio, porque o calor da pastilha é transferido para dentro do sistema, ferve o óleo, gera ar e simplesmente o freio acaba de uma única vez. Então a gente precisa utilizar pastilhas aqui de competição realmente. Falando outro ponto do freio, para a gente finalizar o freio dianteiro, os discos são discos de competição, discos da marca Brembo Racing, tá? É completamente diferente o material, os flutuantes, até mesmo o tamanho dele, como vocês podem ver aqui, ó, foi colocado um alongador para empurrar a pinça para trás, porque realmente o disco é maior para trazer uma potência de frenagem muito grande, tá? Um detalhe muito importante que eu quero que vocês saibam é o seguinte, entenda só, todo esse sistema que suporta uma pressão gigante não seriam válidos se o pneu da moto não aguentasse. Eu não conseguiria entrar freando, eu não conseguiria ter o suporte do pneu para realmente utilizar todo esse freio a meu recurso se o pneu não aguentasse. Então deixa eu te contar uma coisa, para você que tem medo de entrar freando na curva, comece a acreditar mais no pneu. O pneu ele suporta muito. E eu sei que você tem medo de entrar freando e a frente acabar fechando. Só que depois que você desenvolver isso, o jogo vai mudar. Fechou? Tô aproveitando para te dar uma dica aqui. Vamos lá para a próxima coisa, totalmente diferente aqui, de uma moto original. Relação, chega aí. A relação da moto, a gente utiliza coroa de alumínio, que é muito mais leve, e uma corrente também muito mais resistente.
já que o torque de aceleração aqui, a intensidade é extremamente alta. A gente altera tanto a parte de coroa quanto a parte de pinhão, mas isso eu não posso falar para você porque isso varia de pista para pista, certo? Aqui em Interlagos a gente utiliza um pinhão e um número de coroa. Em Curitiba a gente utiliza outro número, às vezes altera só a coroa, às vezes altera pinhão e coroa. A gente tem toda uma conta que existe por trás dessa matemática. Talvez você já conheça, provavelmente a grande maioria ainda não conhece essa conta sobre o encaixe do melhor giro para melhor condição e transição entre curvas, para você realmente encaixar a marcha da melhor forma possível. Tá? Existe uma conta matemática aqui que a gente utiliza. Quem sabe um dia eu possa ensinar isso aí para vocês num outro tipo de conteúdo, certo? Aproveitando que a gente já está aqui do lado, a gente utiliza também, na grande maioria das motos, as motos são novas, né, e já vem com o sistema de Quick Shifter, mas diferente nessa moto aqui não vem, porque essa é uma Kawasaki 2011, é isso aí, a minha moto de corrida é uma Kawasaki 2011 e a gente tem nela alguns recursos e muito trabalho humano, tá? A gente não tem uma moto nova, não temos uma condição de equipamento zero, mas eu acredito muito que o desenvolvimento humano ele vai superar a máquina e o equipamento com certeza, fechado? Então aqui ó, dessa moto não é original, a gente utiliza o Quick Shifter também, certo? Vocês podem ver o sistema de pedaleira aqui do lado esquerdo também, que é totalmente diferente, né? Porque é uma pedaleira específica, certo? Aqui embaixo do banco, onde vocês não conseguem ver, tem toda a parte eletrônica. A parte eletrônica tem uma central Kawasaki Racing. Nós tiramos o módulo original, colocamos o módulo Kawa Racing. Qual o objetivo do módulo Kawa Racing? Recurso. Eu consigo regular freio motor para determinadas e específicas marchas. Eu consigo controlar a quantidade de controle de tração que eu quero que atua até meio giro, até 3.000 giros, até 7.000 giros na segunda marcha, na terceira marcha. Eu tenho muito mais recursos para poder ajustar onde realmente está o problema. Você tem que entender que toda vez que você está na pista, você não tem problema durante a pista inteira, você tem problema em pontos específicos. Quando você tem um recurso desse, você consegue facilitar e regular e ajustar para resolver exclusivamente aquele ponto, aquele problema, porque você consegue trabalhar o controle de tração, o freio motor dentro daquele giro, dentro daquela marcha ideal, certo? Outro ponto importante também que faz total diferença é toda a parte de grip da moto, contato da moto, isso é, banco e manopla. Se você observar aqui, ó, esse banco, ele não é um EVA. Esse banco ele é um banco importado totalmente diferente, que tem um grip muito grande, uma aderência muito grande. Você não sabe, mas faz total diferença, tá? Dá uma olhada aqui no Knee Stop, esse adesivo aqui ó, que a gente utiliza. A combinação do Knee Stop junto com o banco e o macacão tracionando faz toda a diferença para você pilotar. Faz você cansar 95% menos. Se você não tiver o conjunto todo combinado, você vai estar o tempo inteiro tentando se posicionar escorregando na moto, certo? Sem esse banco fica difícil, sem esse adesivo fica difícil, e sem um macacão que realmente tem grip fica muito difícil, certo? Já a manopla aqui, ó, como vocês podem perceber, uma manopla da marca Rental, uma manopla de competição, uma manopla mais fina do que a original, uma manopla muito mais áspera, ela tem um grip muito maior. Talvez alguns de vocês que ainda não conhecem motos de corrida podem falar, pô Maurício, mas está amarrado com arame. É isso mesmo, as motos de competição elas são coladas à manopla e ainda passadas arame para não correr o risco de girar. Isso é utilizado até mesmo nas motos do Mundial de Moto Velocidade, nas motos do MotoGP, Marco Marques, Valentino Rossi. É padrão esses arames aqui, caso você não conheça, certo? Manete de embreagem é um manete específico de corrida que me dá um ângulo para poder trabalhar muito melhor aqui a minha redução de marcha e o controle de largada também. É um manete Brembo Racing específico. Ele não faz uma diferença brutal para o original. O original já é muito bom, mas esse daqui melhora um pouquinho o ângulo da pegada do trabalho da embreagem, certo? Vamos pro próximo ponto aqui para vocês verem. Tanto o aerokit traseiro, como você pode ver aqui, ó, como também o dianteiro, são linhas de freio aerokit com malhas de aço. A gente utiliza da marca Hell, que é uma marca que a gente confia muito.
e a gente sabe que realmente suporta a pressão e a temperatura de frenagem ao longo da pilotagem. Chega aí, ó, um detalhe importante, dá uma olhada aqui, ó. No meu pedal de freio vocês vão observar esse O-ring aqui, ó, o que dá uma pressão contra o pedal para cima. Isso me auxilia a acabar não utilizando o freio traseiro com tanta pressão e consequentemente ter um feeling muito maior da frenagem do traseiro, já que ele é muito importante, mas ele não pode acabar passando do ponto, certo? Então esse O-ring aqui faz toda a diferença na hora de você controlar e desenvolver. Principalmente se você ainda não usa freio traseiro, isso daqui vai te ajudar muito, tá? Um detalhe de abertura de guidão, semiguidão não é original. A gente faz a substituição do semiguidão porque a gente consegue recurso de abrir e de alongar. Então a gente consegue encaixar realmente a posição do semiguidão muito mais próximo da pilotagem ideal. O semiguidão original ele tem o costume de ser muito curto e muito fechado. Isso acaba limitando muito o teu posicionamento. Quando você abre, você ganha muito mais movimento e liberdade. Fechou? Essa foi a diferença da minha moto de corrida para uma moto original. Fechado? Deixa aqui nos comentários se você chegou até esse momento do vídeo, escreve assim, ó: moto de corrida é foda. Fechado? Tamo junto, valeu!